Olá, sou Marcos Fabrício e hoje vou falar sobre o comando select do SQL Server. Ao inicializar o Manager Studio do SQL Express, você precisa fazer o login, como já foi feito, dito nas aulas anteriores. Aqui existe o banco de dados criado também nas aulas anteriores. Dá um clique em Nova Consulta. Se eu tiver com o banco de dados selecionado aqui, automaticamente ele já coloca aqui aula 01. Caso contrário, digita use e o nome do banco de dados que você vai trabalhar. Pressiona executar e ele vai fazer a troca. Ou dar um clique no combo aqui, seleciona o banco de dados que você vai trabalhar. Ok, abrindo o banco de dados em tabelas, eu vou ter as tabelas criadas aí anteriormente. Quem não assistiu às outras videoaulas e queira fazer o acompanhamento do Select, eu indico que assista às aulas anteriores para que tenha o banco de dados igual a esse que eu vou fazer aí essa videoaula, ok? Na tabelas autores, por exemplo, se eu abrir aqui, eu tenho as colunas, ok? Então nós temos aqui três colunas. O select clássico é o select asterisco from, from e o nome da tabela. Deixa eu colocar tudo maiúsculo. From e o nome da tabela. TBN autores. Vou selecionar a linha que eu desejo executar, dar um clique em executar. E aí eu tenho três colunas e 5 registros. Quando vocês estiver fazendo um sistema na qual eu preciso fazer um select, não é indicado usar o asterisco. Precisa colocar no nome das colunas. Então, para isso, coloca from aqui, tbl autores, e o SQL já reconhece as colunas aqui. Ó. Então, Ctrl barra, ID underline, autor, vírgula, nome, autor, vírgula, sobrenome do autor, ok? Seleciona a linha que eu desejo, dê um clique em executar e ele faz o select. Quando a tabela tiver mais que 50, 60 colunas, isso faz uma diferença em usar um asterisco e usar umas colunas, somente as colunas que eu preciso trabalhar naquele momento, ok? Se eu omitir, por exemplo, o sobrenome do autor, vou retirar ele daqui. O nosso select, então, não vai retornar mais a terceira coluna. Ok? Vou colocar novamente. Ele vai aparecer. No SQL, para fazer um comentário, basta colocar tracinho, tracinho, você comenta a linha, ok? Ó, tracinho, tracinho, comentário de linha, ok? Caso, nesse caso aqui, eu tenho duas linhas, né? Vou fazer um outro tipo de comentário. Barra asterisco, tá? E asterisco barra. É o início do comentário, fim de comentário, ok? Pode-se usar essas duas maneiras de fazer comentário. Se eu executar aqui sem selecionar nada, a linha que estão comentada não irá ser executada, ok? Ok. Vamos então começar a trabalhar com outros comandos junto com SQL. Um exemplo, vou colocar top 1 ou top 1, tá? Nesse primeiro, nesse select aqui, top 1, ele só vai retornar o primeiro registro da tabela. Então, vou dar um executar, ele vai trazer o TOR. Se eu colocar top 2, ele vai trazer o primeiro e o segundo. E assim vocês podem aumentando o número aqui, top 3, top 10, top 20, ok? Tudo bem, então primeiro select,
foi isso daqui, ok? Sem o top, então ele retorna todos, ok? E o segundo, ele vai retornar o top 3, ok? Aumentar um pouco a fonte aqui. O que mais eu posso fazer para refinar, né? Vamos pegar esse código aqui, então, Ctrl C, Ctrl V, e vamos colocar, por exemplo, uma cláusula where. Tá? Então aqui eu posso começar a fazer meus filtros. Por exemplo, eu quero o ID autor de número 3, tá? Igual a 3. Nesse caso, ele vai lá no banco, vai retornar somente o autor com o código 3. Ok. Vamos melhorar isso daqui. Selecionando só essa parte, mandar executar, ele retorna todos, tá? Vou dar um Ctrl C. Nós temos também uns outros operadores. Por exemplo, se eu quero retornar o 3 e o 4, ou o 5, né? O 3 e o 5. Então, vou colocar OR ID autor igual a 5. Então, ele vai retornar, né? Onde, né, o ID do autor seja igual a 3 ou 5. Então, ele vai retornar duas linhas, o 3 e o 5. Se eu colocar o end aqui, tá, e mandar selecionar, ele não retorna nada. Por quê? No caso aqui eu estou falando, ó, o 3 e o 5, ó, que tem que ser ou, tá, para dar certo, ok? Nesse caso aqui, tá, vamos fazer outros exemplos daqui a pouco. Seguindo a linha do código, eu quero retornar o 1, 3 e o 5. Então, nesse caso eu teria que colocar OR, né, mais um OR, ou simplesmente fazer um conjunto, né? Então aqui eu coloco o IN, eu quero o código 1,3,5, ok? Então eu estou selecionando somente o 1, o 3 e o 5. Ok, feito isso. Tá? Vamos pegar e fazer um exemplo então com end aqui, tá? Eu quero que o código seja, por exemplo, igual a 5, tá? And o sobrenome seja igual a Silvia. Seleciono, executo. Então ele traz, ó, o ID autor é igual a 5 e o sobrenome Silva. Ok? Se eu colocar o número 3 aqui, ele não vai trazer. Ok? Por quê? Vamos verificar aqui uma coisa. O 3, ó, o sobrenome dele é Cato. Então, se eu mudar aqui para Cato, ele vai executar, ok? Tudo bem? Ok. Vou pegar esse coin aqui, tá? Continuar aqui. Então, eu tenho lá. Só para ter umas cláusulas aqui, tá? Então, vou selecionar. Tem o in de 1, 3 e 5. Ele vai trazer 1, 3 e 5, tá? Agora eu quero fazer, por exemplo, uma ordem decrescente do código, tá? Então eu quero trazer ele invertido. Então, order by, tá? ID autor desk, tá? Nesse caso ele vai trazer o 3, o 5 e o 1. Olha lá, 3, 5 e 1, ok? Se eu colocar ESC, que é ascendente, então desk decrescente, né? E é ESC de ascendente. Tá? Ele vai trazer 1, 2, 3. Ok? Eu posso também fazer uma ordenação por nome. Tá? Em vez do código, eu posso colocar ele de ordem alfabética. Ele vai trazer do E, né, do A a Z, e eu posso colocar o desk, ele vai trazer de Z a A. Ok? Ele vai inverter aqui. Ok? Se eu colocar o ID do autor
novamente aqui, e colocar desk, o que ele vai fazer? Ele vai trazer invertido. Só que se eu colocar top 1 aqui, top 1, o que ele vai fazer? Ele vai pegar somente o primeiro da lista invertida, ok? Que seria o número 5. Então ele vai trazer o 5. Tá? Bem, no comando select existe o N's, tá? Cláusulas aí, maneiras de se fazer, ok? Então, para essa videoaula, vamos ficar somente com o selection, né? Where, order, os order by, tá? Top 1 e win, né? E o igual, and e or, ok? Que seria isso daqui. Nas próximas videoaulas, vou fazer, né, outros assuntos. Então, só para finalizar, vou deixar um convite para vocês assinarem o meu canal para receber informações sobre novas postagens. E deixe um joinha se gostou desse vídeo. Muito obrigado, até a próxima.